Iniciando ali a nossa lista, a questão da tensão em volt. Então, essa tensão aí, essa unidade de medida em volt. Então, essa volt, essa unidade de medida é tensão. Então, tensão vai ser inversores. Então, os inversores ali vão ter 127, 220 ou 380 volts, tá? E essa tensão também vai ser a tensão entre fases do local. Isso aqui eu vou estar explicando bem detalhadamente aqui, mostrando qual que é essa tensão entre fases, tá? E assim, para vocês entenderem um pouco melhor aqui já, a questão dos inversores. Por que tem inversor de 127, 220 e 380? Geralmente os inversores de 127 vai ter somente microinversores, que são inversores menores, que eles vão ficar abaixo dos módulos, na cobertura mesmo, abaixo dos módulos. Então são inversores menores, que eles vão suportar aí 1 a 2 módulos, nesse caso aqui dessa tensão menor, né? Então eles vão ser esses inversores menores. Claro que esses microinversores também têm outras vantagens muito importantes também, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Inversores 220, então são bem convencionais. Geralmente eles são monofásicos 220. O que acontece? O que é monofásico para quem não entende? Monofásico, o nome já diz, né? Mono, uma fase somente, uma fase 220. Aí vem já a pergunta, mas onde que eu posso instalar esse de 127 e esse de 220? Esse de 127 volts, você vai conseguir instalar somente em locais onde a tensão de fase for de 127. Então, se ele tiver uma fase somente de 127, você consegue instalar ele. Aqui na concessionária da Copel, aqui no Paraná, cada fase tem 127 volts, então aqui é possível. Tem locais, como em Santa Catarina, que a tensão de cada fase é 220. Eu não tenho certeza se é no estado inteiro, só que a região que eu conheço lá de Santa Catarina, a tensão de cada fase é 220. Então tem como instalar o microinversor lá de 127 nessa fase de 220? Não, não tem como, a não ser que você coloque um transformador, um trafo. Então tem como fazendo essa adaptação, né? Vamos dizer assim, fazendo essa transformação de tensão, que eu vou estar falando mais à frente também sobre a utilização de um transformador. Só que uma tensão dessa, por exemplo, de 220, não vale a pena você pegar um microinversor 127 e precisar instalar ela em uma tensão 220. Por que não vale a pena? Porque facilmente você encontra no mercado para vender inversores e microinversores também 220 volts. Então você vai pegar aí um microinversor ou inversor de 220 e vai instalar nesse local. E esse inversor de 220, então ele vai ser compatível para instalações em Santa Catarina, por exemplo, em locais onde a concessionária fornece cada fase em 220 volts, tá? Então você vai pegar uma fase e um neutro, vai instalar o teu inversor ou microinversor, ou em instalações aqui no Paraná, em concessionárias, onde cada fase tem 127 volts. Só que aí você precisa de duas fases, para estar colocando esse equipamento seu em 220. Então você vai pegar uma fase, vai ligar na fase, e o neutro do teu equipamento você vai ligar na outra fase. Assim ele vai ser alimentado por 220 e ele vai funcionar normalmente. Agora o 380, esse 380 você vai conseguir instalar em locais onde a concessionária fornece cada fase de 220 ou onde a concessionária fornece cada fase em 127, porém você vai precisar fazer a utilização do transformador, beleza? Então, para analisar, como assim, mas onde que a concessionária, eu não tenho certeza, né, se aqui a concessionária está fornecendo cada fase 127 ou cada fase 220, eu não entendo disso, como que eu faço? Então vou explicar exatamente aqui como que você faz para descobrir qual equipamento vai ser compatível para cada local. Então aqui, ó, primeiro exemplo, tenho aqui um monofásico 127. Então o nome aqui, ó, monofásico 127, ele se refere a esse esquema elétrico aqui. Então esse esquema aqui, ó, ele é de uma fase e um neutro. Então a leitura que eu vou fazer
com o equipamento, que seria um multímetro ou um amperímetro, que eu vou explicar também sobre esses equipamentos mais à frente. Então eu vou estar fazendo a leitura de uma fase com um neutro. E essa leitura precisa dar no meu equipamento 127 volts, ou próximo disso, pode ter uma pequena variaçãozinha, tá? Não pode ser, por exemplo, 210 ou 198, não pode, porque daí já é uma outra tensão, tá? Já é uma fase 220. Então, no caso, essa leitura aqui ficando próxima de 127 ou exatamente 127, eu sei que a tensão dessa fase nesse local é 127 cada fase. Então, nesse caso aqui, eu consigo estar instalando somente microinversores que sejam compatíveis com essa tensão, ou utilizar inversores maiores, 220, porém fazendo uso de transformador que não é muito indicado em tensões monofásicas, tá? Tensão também entre fases aqui em uma instalação trifásico 220. Então, ó, o nome aqui. Esse nome aqui já é diferente. Por que ele já é diferente? Porque é trifásico 220. Talvez na cabeça de vocês aí já venha, trifásico 220 quer dizer que cada fase é 220. Não é, pessoal, ó. Trifásico 220, eu me refiro entre a tensão entre fases, que é 220. Então, sempre o nome da rede, do local, vai ser conforme a leitura de tensão entre fases. Então, a tensão entre fases aqui, ó, se eu medir essa fase branca com essa fase amarela, ela dá 220 volts. Então, é esse nome que eu consigo usar aí, né, na nomenclatura desse esquema de ligação elétrica, tá? Então, é um trifásico 220. E o trifásico quer dizer que tem 3 fases. Então, a tensão entre qualquer uma das fases tem que dar 220. E a tensão entre fase e neutro continua sendo os 127 volts, beleza? Agora vamos aí para os exemplos de tensão em 220 cada fase. Então temos lá o mesmo exemplo, monofásico, porém 220. Então mono, uma fase somente, leitura entre fase e neutro, 220 volts. O trifásico, 380. Olha como já mudou a nomenclatura aqui. Então quando eu falei anteriormente lá, trifásico 220, então parecia que cada fase tinha 220, só que na verdade, eu me refiro à tensão entre fases. Então, aqui também segue o mesmo padrão. Trifásico 380, então quer dizer que cada fase vai ter 220. E como que eu descubro isso? Fazendo a leitura entre fases. Então, a leitura entre a fase branca e a fase amarela, 380 volts. A tensão entre a fase amarela e a fase vermelha, 380 volts também. A tensão entre a fase vermelha e o neutro, 220 volts. Então quer dizer que cada fase minha tem 220 volts. Agora temos também o bifásico. Na questão do bifásico 220 também 380. Então a nomenclatura também se mantém igual. Um bifásico 220 quer dizer que a tensão entre fases vai ser 220. Então se eu pego essa fase branca com essa fase amarela, ela tem que dar o 220. E se ela ficasse 380? Aí seria um bifásico 380. Como é um bifásico 220, ela precisa dar o 220. E entre fase e neutra, então eu pegando, medindo aqui, ó, entre a fase amarela e entre a fase, entre o neutro, então eu tenho aqui 127. Então é um bifásico 220, quer dizer que tem duas fases aí, 127 volts. Até deixei entre parênteses aqui tudo, para vocês conseguirem gravar melhor essa questão. Um bifásico 380, como que é essa ligação? Então, se eu faço a leitura aqui entre essa fase branca e essa fase amarela, eu tenho 380 volts. E entre essa fase amarela e o neutro, eu tenho 220 volts. Então, um bifásico aí 380, beleza?